A Organização Mundial da Saúde elevou para muito alto o risco global de contaminação pelo novo coronavírus. 56 países já confirmaram casos. 7 deles anunciaram hoje as primeiras contaminações. E nesse grupo está a Nigéria, país mais populoso da África. A fronteira que muitos cientistas temiam foi rompida nesta sexta-feira. O primeiro caso do vírus na África subsaariana preocupa a comunidade internacional porque 45% das pessoas nessa região vivem na extrema pobreza e as condições para impedir uma epidemia são muito precárias. Países ricos, como o Reino Unido, aumentaram ainda mais o alerta depois dos primeiros registros da Covid-19 na Irlanda do Norte e em Gales. Na Inglaterra, onde está a maior parte dos casos, o futebol já começa a ser afetado. O Newcastle, time do norte do país, proibiu até os apertos de mãos entre os jogadores. O Tottenham, de Londres, confirmou que Son, o sul-coreano atacante da equipe, fará quarentena quando voltar para a capital britânica. A Coreia do Sul tem o maior número de contaminações depois da China. Hoje, na capital Seul, centenas de pessoas fizeram fila para comprar uma máscara de proteção. Só nesta sexta, mais de 500 novos casos foram diagnosticados. No Irã, o clérigo Abdul al-Karbalai disse que o país não tem grau elevado de risco e que não há razão para pânico. Em quantidade de mortes, 34, o Irã é o segundo país mais afetado. E de acordo com a rede britânica BBC, o estrago é muito maior do que o admitido pelas autoridades do país. 210 pessoas já teriam morrido. Do Irã vieram os 2 casos confirmados hoje na Inglaterra e o primeiro na Nova Zelândia. A Rússia anunciou que vai deportar 88 estrangeiros que, segundo o governo do país, violaram as regras da quarentena. Os russos já tinham sido criticados por forçar motoristas e trabalhadores do transporte público a avisar as autoridades sobre a presença de pessoas que se pareçam chinesas. Essa crise vai deixar cicatrizes não apenas na relação entre países e entre pessoas de diferentes nacionalidades. O mercado financeiro teve a pior semana desde a crise de 2008, aquela que deixou dezenas de países em recessão. O mundo está diante de um grande efeito cascata, que já tem consequências em várias partes do globo. Os índices das principais bolsas de valores do mundo refletem uma série de fatores, como a queda do turismo em países asiáticos e europeus. Na Suíça, a tradicional feira de carros de Genebra, que aconteceria na semana que vem, foi cancelada. O assunto por lá, lembra este especialista da área, já seria o problema que o setor começa a enfrentar, como a falta de peças produzidas em países mais atingidos pelo vírus. O porto de Hong Kong, um dos mais movimentados do mundo, reduziu o trânsito de mercadorias em 70%. Ainda no território semi-autônomo da China, autoridades de saúde decidiram deixar em quarentena por 14 dias os animais de estimação, isolando os pets das pessoas infectadas. O anúncio foi feito depois que testes realizados em um cachorro de uma mulher doente apresentaram resultados positivos, em níveis muito baixos para a Covid-19. A medida foi duramente criticada pela comunidade científica, pois não há evidências de que animais domésticos possam ser infectados ou transmitir a doença a humanos. Mesmo diante da escalada de casos, a Organização Mundial da Saúde garante que ainda é possível evitar uma pandemia, mas admitiu hoje que o risco de uma crise global foi elevado para muito alto.